Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o Blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 11 de junho de 2025. São 19 horas. Minha amiga, meu amigo, a situação do país realmente está mudando. O Exército ficou furioso com o desempenho dos generais de pijama, sobretudo dos generais de pijama, no inquérito do STF, no interrogatório na primeira turma do STF, na última segunda-feira, também na terça-feira, e prepara já punições. Mas existe um campeão de críticas no Exército pelo seu desempenho, além de que o Exército vê em todos eles, em todos os generais interrogados na primeira turma, indícios graves de culpa. Mas tem um em especial, que é o general Heleno, que se recusou, inclusive, a falar, a responder às perguntas do relator Alexandre de Moraes, respondeu apenas às perguntas do seu próprio advogado e ainda assim foi muito mal, cometeu atos falhos e deu a entender que havia cometido mesmo os crimes dos quais foi acusado. Então, minha amiga, meu amigo, eu acredito aí que o Brasil pode comemorar porque está mudando de verdade neste momento, e eu preparei algumas informações sobre o caso que eu apresento agora a você. Pois é, matéria do jornal Globo dá conta de que militares elegem pior depoente e o que mais mentiu sobre a trama golpista. E no caso do que mais mentiu, o Braga Neto, que talvez venha se arrepender muito de não ter aproveitado, pelo menos até agora, para contar o que sabe sobre o Jair, porque a punição dele se prepara para ser dupla. Além da cana dura de pelo menos uns 10 anos aí, ele pode pegar uma outra cana que na verdade não é cana, mas é uma punição grave no Exército, perda da patente e existe até a possibilidade de perda da aposentadoria. Vamos entender. Os militares elegem pior depoente o que mais mentiu sobre a trama golpista. Integrantes da cúpula das Forças Armadas acompanharam com lupa os depoimentos dos réus da trama golpista. A atenção esteve voltada especialmente para os militares da reserva, ou seja, os militares de pijama, que estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal. A avaliação de integrantes da caserna é que, apesar do ex-ministro do GSI, o general Augusto Heleno, ter sido poupado pelo delator Mauro Cid, ele se enroscou nas próprias palavras. Os militares consideram que, mesmo com a decisão de responder apenas a perguntas do seu advogado, Heleno conseguiu ter o pior desempenho e deixou dúvidas em diversos momentos sobre sua posição legalista. A mensagem que passou é que só não avançou com o golpe porque não houve espaço. Ele precisava ter sido enfático de que era contra qualquer ruptura institucional. Outro réu criticado pelos integrantes das Forças Armadas foi o ex-ministro e ex-candidato a vice de Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto. Nenhum membro da cúpula militar acreditou na versão do general da reserva de que não foi ele quem escreveu mensagens determinando ataques a colegas como o atual comandante do Exército, Tomás Paiva, e o seu antecessor, Freire Gomes. Outro militar que também despertou confiança entre os colegas foi o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos.
Apesar de ter falado com alguma segurança na avaliação da cúpula das Forças Armadas, a versão que apresentou sobre não ter colocado suas tropas à disposição de Bolsonaro para um golpe não foi considerada crível. Entre todos os militares depoentes, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, foi o que melhor desempenho teve na leitura de membros das forças. Bom, e não é só isso, como se fosse pouco, não é? O fato é que a possibilidade de punição de generais envolvidos na trama golpista de 2022 é um tema sensível e depende de processos judiciais, decisões internas do Exército, mas, segundo informações disponíveis, o indiciamento de 25 militares, incluindo 7 generais por crimes como tentativa de golpe de Estado e organização criminosa, marca um momento inédito no Brasil, onde, historicamente, militares de alta patente raramente foram punidos por atos contra a democracia. Punições internas do Exército podem ocorrer. O Exército tem discutido medidas disciplinares, mas a cúpula militar adota cautela para evitar tensões internas. Até o momento, apenas 3 coronéis foram punidos por envolvimento em ações relacionadas com a elaboração de cartas golpistas, mas são de baixa patente. Há relatos de que o Exército pode submeter os indiciados a tribunais de honra para avaliar a conduta, o que poderia levar à perda de patentes por indignidade. No caso de Braga Neto, por exemplo, há discussões sobre sua expulsão por desrespeito a superiores e incitação contra comandantes que resistiram ao golpe. A situação do Braga Neto deve ser a pior de todas e chega a ser inacreditável que ele vai caminhar sozinho nessa punição. Já em termos de punição imediata, especialistas destacam que a responsabilização de generais seria um marco histórico. Na verdade, está sendo, não é? Porque eles estão sendo punidos, dado que militares golpistas no Brasil, como os de 1964, nunca enfrentaram punições. E há desafios pela frente, não é? A cultura do corporativismo e a resistência de alguns setores militares podem dificultar punições severas. Além disso, o receio de reações de Bolsonaro e de setores bolsonaristas abafou punições imediatas em alguns casos, como na carta golpista de Mário Fernandes, mas o jogo não acabou. Sentimento atual é de que postagens recentes no X sugerem que as Forças Armadas estão se preparando para possíveis prisões de mais militares, incluindo especulações sobre Augusto Heleno, mas essas informações não são confirmadas oficialmente ainda. A conclusão de tudo isso é que é provável que o Exército aplique punições internas, como perda de patentes a militares condenados judicialmente, especialmente se o STF avançar com as sentenças. No entanto, a instituição tende a agir com cautela, priorizando a estabilidade interna e a separação entre indivíduos e corporação. Eles querem colocar no CPF. Então, aí, todos esses generais aí podem ter um fim muito ruim. O indiciamento de generais pode levar a uma punição inédita de militares. O indiciamento de generais pela Polícia Federal por tentativa de golpe pode gerar uma punição que nunca aconteceu de militares de alta patente. E se os militares se tornarem réus, o caso vai ser julgado pelo STF e a denúncia vai ser decidida, já foi decidida pela PGR, e as penas por crimes podem chegar até 28 anos de prisão. No caso do Braga Neto, até mais. Então aí, minha amiga, meu amigo, eu quero passar agora, transmitir aqui alguns trechos dos desempenhos desses militares. E o do Heleno realmente é muito pouco crível, do Braga Neto muito menos. Vamos assistir. À frente, general, até para clarificar as perguntas que o ministro iria fazer, o senhor diz a seguinte fala, e aqui abro aspas: não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições, e fecho aspas. O senhor poderia esclarecer esse ponto? Essas duas palavras são usadas normalmente quando nós queremos caracterizar que precisa uma ação imediata, né? Não é nada que envolva urnas eletrônicas, é uma
ideia transmitida na reunião ministerial, onde estava o presidente da República presidindo essa reunião, e eu fiz questão de dizer que me preocupava a situação que nós estávamos vivendo politicamente e que nós precisávamos agir antes que isso aí trouxesse maiores problemas para o sucesso das eleições. A partir do momento em que, segundo consta na denúncia, principalmente o comandante Freire Gomes não teria dado seu apoio ao golpe, à tentativa de romper o Estado Democrático de Direito, ele passou a ser atacado pelas redes sociais de maneira a pressioná-lo. E a apreensão de mensagens, onde uma mensagem do senhor, uma mensagem muito clara, diz para sentar o pau nele, preservar o almirante Garnier, mas também criticar o brigadeiro Batista Júnior. O senhor se recorda dessa mensagem? Ministro, eu me recordo dessas mensagens que eu vi no inquérito, né? Mas essas mensagens no inquérito, elas estão fora de contexto, estão descontextualizadas. Eu não me lembro de ter enviado essa mensagem, tá? Eu não me lembro de eu ter feito essa mensagem. E pois uma coisa eu posso confirmar para o senhor com certeza. Eu jamais ordenei ou coordenei ataques a nenhum dos chefes militares. O senhor provavelmente, certamente acompanhou pela imprensa o depoimento do então comandante do Exército, que também estava presente nessa reunião, o general Freire Gomes, e do comandante da Força Aérea, o brigadeiro Batista Júnior. Nos depoimentos, seja na etapa policial, seja agora em juízo, e eu vou começar pelo comandante Freire Gomes, perguntado inicialmente pelo Ministério Público, ele, assim como o senhor, disse, abre aspas, que o presidente apresentou considerandos, esse apanhado de considerandos, sobre, segundo ele, aspectos jurídicos dentro da Constituição, por isso não causou nenhuma espécie. A partir disso, o Procurador-Geral da República perguntou se ele teria feito alguma advertência ao presidente, como ele disse na fase policial. Entre aspas, o comandante Freire Gomes no inquérito policial. O Exército não participaria da implementação desses institutos visando reverter o processo eleitoral. O senhor se recorda disso? Eu não me recordo que ele tenha dito isso nessa reunião. O senhor também não se recorda que teria, aqui já o comandante da Força Aérea, teria dito, tanto no inquérito policial quanto em juízo, teria dito que, a partir dessas discussões, da possibilidade que o presidente colocou de um estado de exceção, e com isso a decretação da GLO para novas eleições e impedir que o presidente eleito pudesse tomar posse, que o senhor teria sido o único que, abre aspas, colocaria as tropas da Marinha à disposição do presidente. O senhor se recorda disso? Eu me recordo do que disse o brigadeiro Batista Júnior. E isso não ocorreu? Não, senhor. Em primeiro lugar, o brigadeiro Batista Júnior não estava presente nessa reunião. Por favor. Pois não, senhor ministro Alexandre de Moraes, senhor ministro Luiz Fux, senhor doutor Paulo Gonet. Inicialmente, presidente, eu queria me desculpar publicamente por ter feito essas colocações naquele dia. Eu tinha assumido o Ministério da Defesa em abril de 22, eu não tinha nem 3 meses de MD. Vinha do Exército Brasileiro. Depois de 47 anos de Exército, talvez com aquela postura de militar, e vendo aos poucos que na defesa
as coisas seriam diferentes. E coincide com essa reunião em que eu trato com palavras não adequadas, completamente inadequadas, o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral. E mais ainda olhando para Vossa Excelência, porque nós trabalhamos juntos nesse processo. Quando eu vi esse vídeo posteriormente, eu não acreditei. E aí agora eu vou entrar, propriamente dito, na resposta. Naquele momento, o que é que eu sentia? Nós estávamos vivendo a Comissão de Transparência Eleitoral. E eu perguntei ao pessoal, quando fui me assenhorar do trabalho, como é que estava a CTE. E a grande demanda e o pedido dos militares, engenheiros que trabalhavam na CTE, era o contato, a reunião técnica próxima para discutir propostas. Na CTE, eu não vou perder tempo vendo a resolução, tem gente e instituições que... E eu falei para Vossa Excelência isso uma vez, numa reunião nossa, que eu não via efetividade na CTE, de coração. Foram 5 ou 6 reuniões, numa delas tinha 70, 80 pessoas online, virtual, em que cada um falava 5 minutos. E eu pensando, poxa, mas os meus técnicos querem discutir as propostas com os técnicos. E isso não saiu, ou não saía. Depois saiu. E por isso que eu, inadvertidamente, sem razão, disse que a comissão era para inglês ver. Da mesma forma, a linha de partida, a linha de contato. Uma metáfora com as operações militares. Nós, militares, nas academias, nas operações, nós temos os azuis e os vermelhos. Uma linha de partida que é uma linha de contato. Que a gente tem as dificuldades naturais o desafio de romper aquela linha de partida, prosseguir na operação e conquistar os objetivos. E era exatamente isso que eu queria. Eu queria chegar à reunião técnica com as equipes das Forças Armadas e do Tribunal, para a gente poder discutir efetivamente as propostas. Então, na verdade, foi palavras mal colocadas, dar a entender de chamar o TSE de inimigo, isso jamais, em tempo algum, e depois as coisas melhoraram sensivelmente, o senhor sabe também por quê. E foram inúmeras ações que, a posteriori, foram efetivadas com as Forças Armadas. Só para não ficar dúvida, o senhor pode dizer por que seria? Porque senão cada um pode ter uma conjectura que as coisas melhoraram, por quê? Não, ok, sim, senhor. A assunção de Vossa Excelência à presidência do Tribunal Superior Eleitoral facilitou a minha vida. Ponto.